Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo nesta manhã de terça-feira, 13 de julho de 2021. Para você que ainda não me conhece, eu sou Saulo Souza. Neste canal eu falo para você de política, economia, trago também informações sobre os fatos e os assuntos mais relevantes do momento. Também temos vlogs, temos lives, temos dicas também para YouTubers. Nesta manhã de terça-feira, eu venho trazer uma mensagem, não só uma mensagem, na verdade, um tipo de uma certa reflexão sobre nossa vida, sobre Deus, sobre fé, sobre o atual momento que estamos vivendo. Desde já, eu desejo que Deus venha abençoar grandemente você, sua família, seus familiares e todos os seus entes queridos. Que você tenha uma terça-feira linda e abençoada por Deus. Que as bênçãos de Deus se façam presente na sua vida. Como você viu no título do vídeo, como ter fé em Deus sem motivos para ter fé. Isso mesmo. Como ter fé em Deus sem motivo algum para ter fé. Aí você vai perguntar assim para mim, mas Saulo, como assim? Sem motivos para ter fé? Isso, meu amigo, sem motivos para ter fé. Se você for reparar o atual momento em que estamos vivendo, em praticamente todas as áreas que envolvem a sua vida, você vai ver que temos poucos motivos para continuar acreditando em Deus. Mas mesmo assim, devemos manter a fé, devemos acreditar, devemos sempre confiar em Deus, sem motivo algum para isso. E eu vou explicar para você. O momento em que vivemos, a sociedade chegou num ponto assim, eu leio alguns comentários aqui do vídeo, fico pensando assim, o que essa pessoa falou é verdade, está certo, realmente isso está acontecendo. E muitos comentam, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Eu, Saulo Souza, eu tenho uma imensa fé em Deus, uma imensa crença em Deus, eu creio em Deus, muito, mas muito mesmo. Só que a minha crença em Deus, não me julgo melhor do que ninguém, sabe? Não, jamais, tá? Todo mundo tem suas qualidades, todo mundo tem seus defeitos. Minha crença em Deus, ela não é, vamos dizer assim, baseada naquilo que Deus pode fazer para mim, naquilo que Deus pode me dar de benefício. Não é dessa forma que eu creio em Deus, tá? Porque as pessoas, no meu entender, tá, gente? As pessoas, em certas ocasiões, elas têm Deus. Né? Quando eu falo Deus, viu, gente? Aí tem gente que vai. Tem várias situações que envolvem isso, né? Tem gente que fala, né? Religião, tal. Quando eu falo Deus, lógico, né? Que eu estou falando aqui um ser supremo, tá? Para quem entende, um ser supremo, criador do céu e da terra e de tudo que existe, tá? É esse que eu estou falando. O Deus vivo, né? Aquele que reina e sempre irá reinar. A minha crença em Deus, como eu disse para você, não se baseia naquilo que ele pode fazer por mim ou naquilo que ele faz por mim, sabe? E muitas pessoas, infelizmente, é dessa forma. Elas têm Deus, vamos dizer assim, como se fosse um tipo de empregado delas, sabe? Olha, ele tem que fazer aquilo por mim. Eu creio nele, mas ele tem que fazer aquilo por mim. E Deus, meu amigo, Deus não é empregado. Deus, tipo assim, Deus, o Criador do céu e da terra, não é as suas vontades que tem que ser feita, as suas, não as suas. E sim a dele, é como ele quer. E as pessoas, muitas das vezes, elas acabam colocando tudo o que acontece, vamos dizer assim, isso não aconteceu, Deus pisou na bola comigo. E não é assim, gente, não é assim que funciona. Eu já li a Bíblia, leio a Bíblia, eu nunca vi um versículo sequer Deus te prometendo isso, te prometendo aquilo, que você vai ter uma casa boa, que você vai ter um carro do ano, que você vai ter um ótimo salário, que você vai ter um ótimo emprego, isso e aquilo. Nunca vi, tá? Nunca vi. A única promessa de Deus que eu vejo na Bíblia é a vida eterna. É a única, foi a única coisa que Deus prometeu a nós. Ele prometeu também, lógico, né, que estaria com nós, né? Jesus Cristo disse, né, em todos os momentos estaria presente conosco. Mas dizer que Deus te prometeu algo, vamos dizer assim, um benefício físico, sabe? Alguma coisa, alguma conquista, não te prometeu nada. Nada, nem para você, nem para mim.
E quanto mais você ficar preso nessa questão de achar que tudo que tem que acontecer aqui nessa terra, você vai se decepcionar. Ainda mais com os dias, com as coisas do jeito que estão indo nos dias atuais, tá? Você vai ter uma decepção atrás da outra, tá? Eu lembro que quando. Aqui, gente, eu não quero, vamos dizer assim, não é a minha intenção criticar, sabe? É a minha intenção explicar para você o que foi que aconteceu. Eu lembro que quando eu ia para a igreja, eu ouvia os pregadores, os pastores, sabe? Falando, né? Ah, Deus te prometeu isso vai acontecer, que não sei o quê. E não só para mim, sabe? De maneira geral, para os irmãos das igrejas, para os membros, sabe? E eu, né? Vamos supor assim, novo convertido, chegado ali há pouco tempo, eu acabava entrando naquela e acreditava naquilo. E aí o tempo ia passando, 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 e aquilo não acontecia. E aí eu comecei a me questionar, né? Mas peraí, será que é assim? E aí foi passando o tempo, comecei a ler, comecei a entender e vi que era totalmente diferente. Gente, aqui a intenção não é criticar, sabe? Não é criticar, é passar para vocês o que aconteceu e a minha maneira de ver as coisas, tá? Eu sou uma pessoa que eu já falei para vocês, extremamente crente em Deus, tá? Eu não perco meu tempo acreditando em falsas promessas de homens e de mulheres. Não, somente em Deus. Eu creio em Deus. A promessa que ele fez foi a vida eterna. A única, tá? A única. Deus não prometeu nada para você aqui nessa terra aqui. Porque aqui nessa terra, por mais que você, sei lá, tenha aí riqueza, tenha luxo, tenha dinheiro, tenha isso, tenha aquilo, isso aqui, meu amigo, vai ficar aqui. Vai ficar. Não adianta você colocar suas preocupações neste mundo, nessa terra física aqui, nessa vida física. Não adianta. Não importa. Uma hora vai acabar. Uma hora vai ser de, vamos dizer assim, de tristeza, de choro, sabe? Todo mundo vai acontecer isso. Então, do que adianta você ficar esperando isso nessa vida? Ah, você quer? Claro que você quer. Você tem o direito de querer? Sim. Quem não quer ter uma vida boa, ter uma vida próspera, uma vida de conforto, uma vida de regalias, uma vida financeiramente boa? Quem não quer? Todo mundo quer. Mas achar que Deus tem que fazer isso para você é um erro e é um engano. E colocar os seus pensamentos, colocar, vamos dizer assim, as suas convicções em cima disso, é um engano mais forte ainda, é o pior dos enganos. Porque depois, com o passar do tempo, que as coisas começarão, vamos dizer assim, existe o começo, o meio e o fim. Com o passar do tempo, o fim começar a se aproximar, e aí o que vai acontecer? Você vai se decepcionar, vai ficar triste, tá? Então, quanto mais você colocar os seus desejos, a sua consciência, o seu entender nas coisas desse mundo, você só vai ter decepção. Só decepção, ainda mais nos dias atuais, tá? Quanto mais o tempo passa, é como se fosse um funil. Já conversei isso com amigos meus, já falei para eles, sabe? É um funil. É desse tipo aqui, ó. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai fechando. Vai se fechando cada vez mais, sabe? Vamos dizer assim, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Agora, se você buscar o entendimento, colocar os seus pensamentos, colocar o seu coração nas coisas lá de cima, você não vai se decepcionar, não vai. Não vai se decepcionar. Você vai passar cada dia como se fosse uma alegria duradoura. Você vai entender que tudo é propósito de Deus. Tudo vamos dizer assim, tudo está no controle de Deus. Mas não coloque seus pensamentos, seus ideais somente nessa terra. Aí o cara vai falar assim também, Saulo, mas você quer dizer que então vamos deixar tudo, vamos largar, esquece tudo, vamos parar com tudo. Eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer isso. Não estou falando isso. Estou dizendo sobre coisas, vamos dizer assim, coisas físicas ligadas às coisas espirituais, coisas desse mundo ligadas às coisas de Deus. Você não pode, misturar as coisas, porque senão vai ser uma decepção atrás da outra. Violência aumentou. Pobreza aumentou, dificuldade financeira, questão de vamos dizer assim, de doenças, não adianta, não precisa nem falar, né? A pandemia está aí, você sabe como é que está. E aí? Aí você vai falar assim, é culpa de Deus? Não, não é culpa de Deus. Jamais, não é culpa de Deus. Tudo está no controle dele. A partir do momento que você elevar os seus pensamentos, elevar a sua consciência ao plano, vamos dizer assim, espiritual, deixar o físico de lado, você vai entender que tudo está no controle de Deus.
essa maneira, é essa a explicação que eu tenho para você de ter fé sem motivo algum para ter fé, tá? Sem motivo algum. Porque nesse mundo, vamos dizer, o que tem de bom nesse mundo aqui? Fala para mim. O que tem de bom? Fala. A única coisa que eu vejo de bom nesse mundo aqui é aquilo que Deus criou, que é o próprio mundo, que é a natureza. Mas o resto, o ser humano acabou com tudo. O ser humano destruiu tudo. O ser humano destruiu, se você for ver o mundo que a gente fala, o ser humano, tudo que o ser humano, ele, vamos dizer assim, ele faz, vai sempre contra ao Criador, sempre contra. Hoje em dia, tem certas coisas que você for falar, vão até te criticar, mas você não pode falar contra prostituição, você não pode falar contra homossexualismo, não é preconceito, tá, gente? É que existe, eu ainda vou falar, tocar nesses assuntos, sabe? Eu não sou preconceituoso, Deus me livre, tá? O próprio Jesus nunca foi preconceituoso, mas ele também nunca aceitou o pecado. É aquele ditado que diz assim: Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, tá? Então tem certas coisas que, se você for falar, tem gente que vai criticar. Por quê? Porque estão colocando o homem à frente de Deus, tá? Um homem ímpio, um homem falho, um homem pecador, um homem sujo. Estão colocando ele à frente de Deus. Estão deixando Deus de lado. E eu entendo que é o cumprimento da palavra. Tudo bem? Eu espero, tá? Eu tentei explicar de uma maneira assim, meia rápida, para não ficar um vídeo muito grande. Eu espero que você tenha entendido aquilo que eu tenho passado para você, tá? Como ter fé sem motivo algum para ter fé. Você sabe como? Coloque seus ideais, sua convicção, coloque sua crença em Deus e no plano espiritual. Esse mundo aqui, meu Deus, esse mundo aqui, meu amigo, você tenha certeza, tá? No mundo jaz o maligno, tá? Aqui já está tudo entregue. Com a permissão, tá? Deus permite. É a permissão dele, para que tudo se cumpra. Para que a palavra dele se cumpra, tá bom? Eu desejo de coração que você tenha uma terça-feira linda e abençoada por Deus. É isso que eu desejo para você, sua família, seus familiares, todos os seus entes queridos. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo. Se você gostou, eu peço para você, com total educação, deixe um like no vídeo, não custa nada. Isso vai ajudar muito o canal e Deus vai te abençoar. Você que ainda não é inscrito no canal, eu peço para você fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações, ativando a opção receber todas as notificações. Aqui nesse canal tem de tudo, tá? Tem de tudo. Eu vou tentar trazer um conteúdo completo para você, para deixar você, vamos dizer assim, bem interagido comigo aqui do canal, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente, e até mais.